Hoje a gente vai falar, gente, sobre repetição de ciclo. Essa roda, esse passo aqui é o passo número 12, ou seja, vocês fizeram 11 passos, 11 exercícios, 11 repetições, né, de exercícios da roda para você chegar até aqui, porque eu quero que você, de fato, entre nesse assunto já refletindo muito sobre tudo que aconteceu na sua vida, sobre o que você percebeu ao longo do tempo dessas semanas aqui na comunidade e lá na sua roda da vida também, para você fazer essa comparação, porque às vezes a gente acha que é uma coisa, refletindo, pensando, a gente vê que não era isso, que na verdade a gente está só repetindo um ciclo por conta de crenças que deixaram a gente presa lá no passado. Então muitas pessoas, elas vivem no passado por acontecimentos repetitivos e negativos, e essas pessoas, né, eu, você, as pessoas que estão aqui comigo hoje, geralmente a gente não sabe a razão disso, porque é de fato difícil a gente entrar lá nesse nosso interior e pensar e perceber isso, né? Porque às vezes sempre acontece quando você notou, já passou muito tempo e você fala, caramba, de quem é a culpa, né? A culpa é de Deus? A culpa é do universo? Por que isso toda hora acontece comigo? Por que toda hora eu sou assaltada no mesmo lugar? Por que eu sempre troco de namorado e sempre é um homem abusivo, né? Por que sempre isso está acontecendo na minha vida? E aí, cada pessoa tem uma área que essa repetição ela vai acontecer. Então, por exemplo, no emprego, né? Às vezes a pessoa ela não consegue durar muito tempo no emprego, ela sempre está sendo demitida, e ela é um bom funcionário. Às vezes eu até recebo isso na caixinha, né? Nossa, eu me sinto merecedora, eu sei que eu mereço esse emprego, eu sei que eu mereço esse trabalho, né? Eu sou uma ótima funcionária, mas eu nunca consigo ficar. E às vezes é um negocinho que aconteceu lá atrás e ela ainda não conseguiu perceber isso. É muito comum, né? Ciclos repetitivos na situação financeira também, a pessoa ela não consegue melhorar de jeito nenhum, mesmo que tudo está acontecendo ali, parece que é a favor dela, e alguma coisa inesperada acontece e atrapalha. Ou alguém, sei lá, rouba essa pessoa, ou ela perde o dinheiro, ou ela investe como é que eu vou dizer? Num investimento, num emprego, numa empresa, num trabalho, ela perde. O Napoleão Hill, não sei se vocês conhecem, ele fala muito sobre prosperidade e dinheiro, e ele sempre era sócio de empresas que eram empresas ok. Ele sempre acabava saindo porque ou a empresa falia, ou enfim, ele perdia o dinheiro. E aí ele chegou no determinado ponto da vida dele que ele entendeu o que isso acontecia. Ele perdia o amor por aquilo que ele estava fazendo, porque na verdade ele estava fazendo só por dinheiro. Quando ele se tocou que ele deveria fazer aquilo para servir ao outro, aí as coisas começaram de fato a sair desse ciclo repetitivo e ele foi em frente. E no relacionamento, né? No nosso caminho fica aparecendo pessoas erradas e aí a gente troca a pessoa e aí é o mesmo negócio acontecendo que causa sofrimento. Então, o que eu quero que você entenda é que antes de você chegar aqui nesse passo número 12 da roda de mentalidade, é importante você fazer o que eu ensinei lá na roda da vida. A gente estava até conversando aqui com as alunas sobre a roda da vida, porque a gente consegue de fato perceber o que está repetindo, se está repetindo e onde que a gente precisa colocar mais energia para melhorar e sair desse padrão de repetição. Então a razão por trás dessa repetição geralmente é algum acontecimento, tá? Que pode ter acontecido na sua infância, na sua adolescência, na sua vida intrauterina, que gerou um impacto emocional em você. Tá? Então, como no exemplo, vamos lá pro exemplo do emprego, que é mais fácil a gente entender do que falar de alguma coisa na vida intrauterina que a gente nem lembra o que aconteceu, né? Então, vamos lá pro emprego. Essa pessoa está no emprego no qual ela se dedica bastante, né? Ela gosta do emprego, às vezes ela fica ali por diversos anos. E aí, inesperadamente, ela é demitida. E aí, inesperadamente, né? Nada é por acaso. Aí, esse acontecimento, ele causou um impacto emocional muito grande ali naquela pessoa. E aí ela vai poder tirar duas conclusões. O que a gente entra aqui? Na roda de percepção. Ela pode tirar duas conclusões dessa experiência que ela teve na vida dela. Primeiro, ela pode achar que foi uma injustiça, né? Porque ela era uma boa funcionária e aí ela vai guardar rancor daquelas possíveis pessoas que prejudicaram ou que foram responsáveis ali pela demissão dela. Rancor, raiva, vício emocional. Já começa a desequilibrar aí a questão do cenário de vida dessa pessoa para um próximo momento. Ou então, ela vai achar, que é o mais comum, né? Que ela fez alguma coisa errada, que ela não estava sendo útil nesse emprego e por isso ela foi demitida.
Então existem duas ações aí de pensamento que vai fazer essa pessoa entrar ali naquele vício emocional. E aí, se ela fica remoendo aquilo, ela vai produzir cenários que não são condizentes com o que de fato ela merece. E aí vamos supor então que ela acreditou nessa segunda conclusão, né? Ela vai adquirir, a partir desse momento, uma crença de que ela não é boa o bastante para se manter nesse emprego, que ela não é competente, que ela não é tão útil. E isso vai ficar na mente inconsciente dela, vai ficar ali marcado, tipo carimbado. E aí essa crença, ela sempre vai acabar se manifestando quando ela for começar em outro emprego. Eu estava falando aqui com as alunas, né? Nós somos um conjunto de crença. Não importa qual é o seu conjunto de crença, qual é o meu conjunto de crença. O que importa é que essa crença, ela tem que ser para a prosperidade material, espiritual. Então essa crença, ela tem que impulsionar a gente e não travar e não bloquear a nossa caminhada. E aí essa crença, ela sempre vai se manifestar quando essa pessoa for contratada num novo emprego. Por quê? Porque essa crença vai fazer com que ela fique mais ansiosa, né? Querendo dar o melhor de si ali para mostrar que de fato ela é muito boa no que ela faz, e ela é. Isso vai gerar um medo nessa pessoa, vai gerar uma falta de confiança. Por isso que lá no início da nossa roda tem o quê? A roda da confiança, né? São duas rodas de medo e uma roda da confiança, para você entender o quanto isso é importante ser fortalecido dentro da gente para essa quebra de crença. E aí essa pessoa, ela vai acabar achando que ela não tem capacidade de continuar nesse emprego lá no interior dela. O que ela está fazendo? Ela está se auto-sabotando a todo momento. Então esses sentimentos que são gerados por essa crença que aconteceu, né, ali por um problema emocional negativo, vão fazer com que essa pessoa se sabote a ponto de cometer erros repetidos por tanta ansiedade em querer fazer o melhor naquele emprego, por exemplo. E esses erros, eles vão fazendo o quê? Diminuindo cada vez mais, é uma bola de neve, né? Vão diminuindo cada vez mais a autoestima dessa pessoa. E aí nos olhos do chefe, porque o chefe, ele quer o quê? Produção, né? Nos olhos do chefe, essa pessoa fica parecendo que realmente ela não é capaz de fazer um bom trabalho e aí ela acaba sendo demitida. A mesma coisa é com relacionamento, né? Estavam brincando aqui comigo. Ah, onde que você conheceu seu marido? Eu falei, gente, conheci no baile funk, meu marido conheceu no baile funk. Só que antes dele chegar até mim, eu tinha tido um relacionamento péssimo, abusivo, horroroso. Pessoa que tinha ciúme de tudo, que queria me manter sempre travada. Eu não repeti o ciclo. Por quê? Porque essa experiência ruim me fortaleceu para, de fato, atrair e entender qual era a outra pessoa que eu queria que chegasse até mim. Mas nem todo mundo tem esse padrão de mentalidade. E aí o ciclo ele vai se repetindo, né, no próximo emprego, no próximo relacionamento. E aí, qual é o segredo para acabar com essa repetição? Primeiro dele. Peraí, gente, que eu tô com sede, vou beber o chazinho da Beba Prana. O povo tá aqui na live. Qual é o primeiro evento que você precisa fazer? Identificar qual foi o evento principal, né? Ou seja, aquele evento que de fato causou um impacto emocional ali e que iniciou essas repetições. Vão ter eventos que vão ser mais fáceis, né, da gente identificar e outros que vão ser um pouco mais difíceis, tá? E aí uma pessoa, ela pode encontrar sozinha, se procurar lá nas memórias dela, nas lembranças. Por isso que tem um passo dentro aqui da roda, que é memória. Porque a partir daí você começa a trabalhar o seu autoconhecimento. E a gente acha, né, que autoconhecimento é algo da atualidade. Né? Ah, agora todo mundo fala de autoconhecimento, meu amor. Eu tô lendo um livro, eu esqueci de trazer ele aqui para mostrar para vocês. De um santo, que é o São Bernardo do Claraval, que o nome do livro, o título é O Autoconhecimento, a Consciência de Si Mesmo, ou Autoconhecimento. Então, a pessoa lá do século XII, do ano 1000, tá falando isso. Então, onde que você começa esse autoconhecimento? Aqui, na roda. As pessoas falam, eu não consigo fazer tudo da comunidade. Roda. Começa pela roda, não começa pela dieta. Até a Thay, que trabalha com a gente aqui na comunidade, ela é brasileira, mora nos Estados Unidos e ela falou aqui agora, né? Olha, lá nos Estados Unidos eu faço um curso que antes eles falam pra gente, né, que antes da gente começar a dieta, a gente precisa ajudar as pessoas a identificarem na roda da vida o problema que elas têm, para que elas tenham mais autoconhecimento, para de fato elas conseguirem seguir essa rotina.
Então, a roda e a cura do vício que você faz aqui na comunidade, qual é a ideia central? Limpar as suas emoções, identificar as emoções negativas que têm mais predominância em você por conta das suas experiências, por conta da sua memória, por conta do seu temperamento, né? Isso também conta muito. Então, o temperamento mais ar vai ter mais medo, o temperamento mais fogo vai ter mais raiva, né? O temperamento mais terra vai ter mais apego. Então, tudo isso é importante da gente identificar para que não seja uma bengala nas nossas justificativas, e sim seja algo que impulsione a gente aí para frente, a melhorar. Então, quando você limpa as suas crenças negativas, as suas crenças limitantes, você tem mais o quê? Clareza. Clareza para você entender os seus erros, os seus acertos, onde de fato você teve responsabilidade, onde você não teve, porque não dá para controlar tudo. Se tu acha que você controla tudo, então você é Deus. Só que você não é. Então vai ter coisa que de fato vai acontecer ali na sua vida que você não teve muita influência. A influência é do mundo espiritual, que você não tem acesso. Então, desse modo, você consegue acabar com os acontecimentos repetitivos, dando clareza para sua mente para você tomar também as suas melhores decisões. Porque às vezes esse movimento ele se repete porque você de fato toma a decisão errada, você segue o caminho errado porque você não tem clareza ainda. Então a gente vive cercado por um universo de infinitas possibilidades, né? A gente tem diversas localidades, situações, pessoas que nos cercam. Tudo é muito rico, é muito abundante, é muito vasto. Tudo é muito diferente, porém tão igual. E a gente falou sobre isso aqui até hoje agora, né? É tudo muito diferente, mas é tão igual. Você pega uma escritura, você pega a Bíblia, vai ler lá Provérbios e você vê, caramba, o que eles estão falando aqui nada mais do que a nossa atualidade. Só que muitas vezes a gente não dá muita conta, né, de que a gente está vivendo o mesmo tipo de situação repetida, com pessoas diferentes, ou até mesmo com pessoas iguais, né? Locais diferentes, ou até mesmo locais iguais ou épocas diferentes. A gente consegue ver, inclusive, isso acontecendo no universo, né? Uma pandemia se repetindo 100 anos depois, numa mesma época, com acontecimentos parecidos. Será que qual é o intuito dessa repetição de padrão da natureza? Porque a natureza é pedagógica sempre. Isso vai acontecer com você e comigo, mas também vai acontecer na natureza. Então, assim, o que está acontecendo para fazer a humanidade acordar? Então, o que se repete não são pessoas, nem os lugares, nem mesmo as situações. O que se repete são as reproduções da nossa mente. E essa reprodução, ela pode ser individual ou pode ser coletiva. Dá para entender isso? Então, uma repetição individual é o relacionamento abusivo se repetindo. Uma repetição coletiva é a pandemia. Entende? São várias mentes se conectando ao mesmo tempo e produzindo aquela realidade. Então, as repetições, essas, né, que são projetadas nas pessoas, nas situações e nos locais, tem um ponto central de início, que é a nossa mente. E qual é o objetivo dessa repetição? O aprendizado, a transformação, né? Toda borboleta, ela é uma lagarta que vira um casulo, que depois vira borboleta. Então, esse é o objetivo, essa transformação, esse autoconhecimento. E elas são refletidas e reproduzidas sempre na nossa mente. E, consequentemente, como tudo começa no plano mental, na nossa realidade, para trazer o quê? Aprendizado pra gente. Então, veja um exemplo, né, que eu até estava falando aqui mais cedo. Uma mulher, uma moça, teve 2 relacionamentos abusivos. E aí, os rapazes desses 2 relacionamentos, os homens, corroeram ali aquela autoestima dela. Eles apontavam ela de forma cruel, seus defeitos, né? Todo mundo tem defeito. Queria isolar essa mulher do mundo por ciúme excessivo, né? E essa mulher acabou perdendo a voz dela. E aí ela ficou cada vez mais flagelada. E aí ela vai acabar sempre achando que essa autoestima dela tá baixa, que ela não merece uma pessoa à altura dela. E vai repetindo. Então eu falei, isso aconteceu comigo, né? Eu namorei há muitos anos atrás uma pessoa que fazia isso, que inclusive no final do relacionamento, ele falava que eu era horrorosa, eu feia, entendeu?
Ele falava que eu era horrorosa, que não sei o quê, que não... Ou seja, era sempre batendo ali na autoestima para se sentir melhor. Um padrão que ele repetia o ciclo lá da família dele. E aí, se eu levasse isso de fato pro meu interior, eu ia com certeza arrumar um outro namorado igual. E não o Daniel, que é o meu atual marido, que é completamente diferente. Por quê? Porque eu não levei isso para dentro. Eu, em algum momento, de forma até mesmo intuitiva, percebi que o problema não estava em mim. Era o espelho, né? O problema não estava em mim. O problema estava de fato nele. Tanto que ele repete o ciclo até hoje. Eu não posso nem falar muito, porque vai que as namoradas estão aqui me seguindo. Não posso falar muito. Então, vamos lá. Então, essas situações repetidas, elas estavam no outro. Você entende? Só que visivelmente você também acaba fazendo esse ciclo se você não entende que o problema está no outro e ele está se refletindo em você. Então, inconscientemente, a gente está também na mesma situação em algum momento. E aí, essa pessoa, essa mulher, ela pode ter feito o quê? Um contrato com ela mesma, né? Alguma situação passada fez ela desmerecer alguma coisa que aconteceu ali na vida dela. Ela não se amou o suficiente, né? Então, como é que é aquele mandamento? Amai-vos como a si mesmo. Então a pessoa acaba se amando mais o outro do que a si mesma. Ela não consegue perceber isso. A gente trabalha isso na roda também. E aí, essa pessoa acaba o quê? Se submetendo a certas situações. E aqui eu tô falando de relacionamento, mas poderia ser do emprego. Né? Um chefe abusivo também, a gente vê. Hoje, um dia desses eu vi no ônibus. Atrás do ônibus, se o seu chefe é abusivo, vocês já viram isso? Se o seu chefe é abusivo, não sei o que, você tá passando por problemas, manda mensagem, liga pra não sei o que. Porque a gente sabe que isso é uma realidade, isso acontece, né? Essas repetições de... Engraçado, eu tava aqui lembrando que eu passei por uma situação de abuso num trabalho que eu tive. Um pouco depois dessa época. Eu posso ter reproduzido? Eu acabei de lembrar disso. Depois dessa experiência aí, com esse menino, eu passei por uma situação de abuso num trabalho onde eu era uma nutricionista de cozinha e a minha chefe, que não era nutricionista, era chefe da empresa, era Xerox, a empresa que eu trabalhava na época, não sei se existe ainda, abusava a beça de mim, me diminuía. E eu lembro que foi uma vitória pra mim, porque eu pedi demissão, né, desse emprego. E aí eu lembro que foi uma vitória, porque muitos anos depois, eu tinha acabado de passar para medicina e aí eu encontrei com essa pessoa no mercado. Aí essa pessoa veio falar comigo. O que você tá fazendo? Não sei o que. Eu falei assim, trabalho mais em cozinha não, acabei de passar para medicina, vou ser médica. Eu lembro disso. Que aquela aí eu falei, até não é, né, assim, não é muito certo, mas para mim na época foi assim... Olha aí onde você tá e agora eu vou ser médica. Entendeu? Então, assim, às vezes a questão é que enquanto a gente não olhar de fato para dentro e não enxergar a gente, né, como responsável por tudo o que a gente emana e recebe, a gente fica à mercê do acaso. Aí bota a culpa de Deus, a culpa é do pai e da mãe, a culpa é do outro, a culpa é do funcionário. A culpa é de todo mundo que está à nossa volta, mas a gente nunca olha de fato para a nossa responsabilidade. Quando, na verdade, a gente deveria olhar para dentro e questionar, né? O que eu estou emanando, né? O que eu estou mandando para o universo para receber isso dessa forma? E quando eu falo do universo, não é um universo com um maiúsculo, não. É o universo mesmo. É a vida cotidiana, tá? Não é Deus. Deus não é o universo, para começar a conversa. É que as pessoas às vezes fazem essa correlação. Deus criou o universo, tá? Então o universo é o minúsculo. É o universo, é o macro. Então o que eu estou fazendo para o macro para eu receber isso dessa forma aqui no micro, né? O que essa situação está me trazendo para eu aprender? O que eu vou aprender com isso? Por que eu estou repetindo esse ciclo? O que essas repetições elas estão querendo me mostrar nesse momento? Então quando a gente para, a própria rotina diária ali de manhã, ela ajuda a gente nessa caminhada. A gente para, observa, pensa, reflete e aí através dessa investigação, né, desse nosso foro íntimo e dessa responsabilidade com todos os nossos pensamentos, as nossas crenças, o que a gente fala. Então a palavra tem poder. O que a gente está falando, as nossas atitudes conscientes,
a gente descobre muitos pontos de sombra, muitos pontos obscuros dentro de nós, muitas questões que a gente precisa rever, que a gente precisa olhar com mais gentileza. Não é ficar se culpando, isso é culpa minha. Não, você tem que olhar para aquilo com mais gentileza, trabalhar, aceitar muitas das coisas que estão acontecendo na sua realidade, instale-se na sua realidade, perdoar, para então depois a gente conseguir ressignificar aquela repetição de ciclo e transformar isso num novo padrão de comportamento, que vai ser o quê? Refletido através das crenças. Como eu falei, nós somos um conjunto de crenças, isso é ótimo, mas a gente tem que ter crença que fortaleça e que empoderem a gente, né? Ou seja, crenças de abundância, crenças de prosperidade. E hoje a gente fala muito de prosperidade e acha que está falando de dinheiro. É também. Mas é abundância financeira, de relacionamento, da vida cotidiana, dentro do seu trabalho e do mundo espiritual. O ser humano, ele não está desconectado. É corpo, mente e alma. E a roda de mentalidade aqui da comunidade Saúde Conectada, ela permite o quê? Ela permite você a se conhecer, eu a me conhecer. Eu tô aqui fazendo uma reflexão agora, acabei de lembrar de um ciclo repetido que eu achei que não tivesse acontecido, mas aconteceu. Eu lembrei agora porque eu tô aqui falando, e eu já tinha lido e relido essa roda. E agora que isso veio na minha mente. Então, a roda, na verdade, é uma ferramenta para você se conhecer cada dia mais, entender, aceitar de uma forma mais amorosa, sem raiva, todos esses seus processos, para então depois você potencializar as melhores partes de você, porque você é uma pessoa de infinitas possibilidades. Quanto mais você dá voz às suas infinitas possibilidades, mais você consegue transcender o seu dia a dia e acessar o resultado que de fato você quer e você merece. Eu te vejo na próxima roda, um beijo e tchau!